Ah, eu tenho que ver que aqui vai dar BO, né? Ah, eu também vou sumir com o meu daqui. Não, mas eu não vou sumir. O meu fica tremendo. Vou começar a contar. Analisa. Passagem. 3. Peidar aqui. 1. Qual que é a minha? Essa, né? Boa noite, pessoal. Meu nome é Viviane. Estamos mais uma vez aqui com o 11º episódio do ContaCast, o podcast da Contaldi. Para quem não conhece, a Contaldi é um escritório de contabilidade localizado em Primavera do Leste. Aproveite, entre nas nossas redes sociais, curtam, mandem perguntas, que hoje o nosso podcast vai estar muito legal. O assunto é daqueles que movimenta todas as empresas, produtores rurais, todos os empregadores. Hoje, vamos ver o nome aqui. Quais são as razões pelo... Errei o nome, vamos voltar. Empresas querem contratar, pessoas querem trabalhar. Então, por que não dá certo? É isso que a gente está vendo hoje nas empresas, né? Os empresários atrás de colaboradores, os colaboradores atrás de empregos, e parece que as coisas não estão fechando. Então, Larissa, fala aí. Boa noite a todos. Então, para essa conversa que vai render muitos comentários e muitas perguntas, inclusive para nós aqui também, a gente tem uma convidada super especial, é a Michele Prieto, da Inovante RH. Ela tem mais de 20 anos em experiência em RH, então é uma pessoa comprometida, que tem conhecimento, e ela também tem um livro que depois vai apresentar para a gente, um capítulo bem especial sobre esse tema que nós vamos falar hoje, que é contratação certa. Então eu quero passar aqui a palavra para Michele já se apresentar também. Muito bom. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite, Viviane e Larissa. É muito importante a gente falar sobre esse tema, mas antes eu vou me apresentar conforme você falou. Então, eu sou a Michele Prieto, eu sou de São Paulo, capital, estou aqui no Mato Grosso há 19 anos, eu falo que eu já sou matogrossense, raiz, né? A minha família está toda aqui no Mato Grosso, e quando eu vim para cá, eu vi todo esse desafio que é gestão de pessoas, porque é um desafio enorme, a gente atuar nessa área de gestão de pessoas. Então, eu me formei lá em São Paulo, vim para cá e quis atuar na área de recursos humanos, porque eu sempre gostei muito de atuar com pessoas. Mas, quando eu iniciei no RH, eu entendi que a gente tem aquele sentimento genuíno, né, de atuar com pessoas, né, da transformação. E depois a gente entende que a gestão de pessoas, o RH, ele está totalmente ligado ao negócio, totalmente ligada ao resultado. Então, a gente muda a mentalidade, né? Então, eu atuo há 20 anos no RH. Como CLT, atuei praticamente 17 anos, mais ou menos, 16, 17 anos. Depois, eu vim para o mercado de empreendedorismo, aqui em Primavera do Leste. E nesse período, no empreendedorismo, eu vi o desafio, porque eu também sou empreendedora. Então, eu também preciso de contratar para o meu negócio, para a minha empresa. E passei a contratar para outras empresas aqui no Mato Grosso. Não só em Primavera do Leste, mas no Mato Grosso, né? Em alguns estados aqui que a gente tem um desafio maior. Então, hoje, o que eu mais faço, né, dentro da consultoria é atuar no recrutamento e seleção estratégico, com técnicas avançadas de hunting. Então, hoje nós buscamos profissionais no mercado de trabalho e a gente vai falar sobre isso também, né? Isso aí. Ei, Michele, você que está... Antes, só para avisar, quem tiver alguma dúvida, por favor, manda no nosso chatzinho, tá? Que a gente vai respondendo, vai lendo aqui e respondendo. Como você está há 20 anos já nesse mercado, você sente que teve uma diferença de alguns anos para cá? Hoje é igual era antigamente? É mais fácil? É mais difícil contratar? Como é que está essa situação? Olha, mudou completamente. Principalmente pós-pandemia. Se a gente olhar antes da pandemia e pós-pandemia, é um outro mercado na área de contratação, né? Então, as empresas, elas tiveram que inovar muito mais. As pessoas, elas passaram a olhar um pouco mais para si mesmas. Será que eu quero estar dentro de uma empresa 8 horas todos os dias? Né? Muitos não querem mais estar
trabalhando, buscando a estabilidade. As pessoas, elas querem estar muito mais na sua casa, podendo empreender. Então, essa mentalidade mudou completamente. As pessoas passaram a olhar, será que eu quero isso para minha vida? Né? Nas entrevistas, o que mais eu ouço é isso. E não é só a nova geração. A gente sempre olha esse mercado, a nova geração. E não é só a geração Z. São todas as gerações. Né? Eles começaram, olha, eu não quero mais estar numa empresa 8 horas, eu quero ter autonomia. Eu quero poder empreender. A liberdade, né? A liberdade é um valor extremamente importante para as pessoas E o hoje. bem-estar, né? As pessoas estão bem-estar, olhando muito para o bem-estar, né? Eu como pessoa, né? Eu como pessoa, exatamente, aí vem o autoconhecimento. Então, pós-pandemia, as pessoas passaram a se conhecerem melhor, passaram a entender o que fazia sentido para a sua vida. Né? Qual que é o propósito hoje? Por que eu quero estar aqui? Então, elas começaram a ser um pouco mais críticas com relação à sua vida profissional. Então, o mercado mudou completamente pós-pandemia. Mas aí que está, eu acho que o grande problema que está dificultando para as empresas conseguirem contratar. Justamente por quê? Porque hoje em dia tem muito essa coisa, né? Eu quero é ser feliz. Aí a pessoa entra na empresa para trabalhar e aí ela fica 1, 2, 3 semanas, acontece alguma coisa que ela não gostou muito, levou um puxãozinho de orelha aqui, chamou atenção alguma coisinha, porque... E aí a pessoa não quer mais trabalhar, porque ela quer ser feliz. E aquele ambiente está sufocando ela. Eu não sei onde é que nós vamos parar com isso. É a busca incessante pela felicidade. E o olhar imediatista a curto prazo. Vocês percebem quanto que as pessoas elas estão pensando só a curto prazo? Então, é uma mentalidade que mudou completamente. Elas querem resultados rápidos. E para isso, as empresas, elas precisam inovar. E trabalhando com cultura organizacional, que eu sou especialista em cultura, o que mais as empresas brasileiras têm dificuldade é na cultura de inovação. Então, as empresas brasileiras, elas têm cultura de regra, cultura de mercado, que é uma cultura de resultado mais avançada, mas a cultura de inovação é mais baixa. Quando eu faço o diagnóstico de cultura, praticamente a cultura mais baixa das empresas brasileiras é a inovação. Então, as pessoas Mas inovação estão buscando... no sentido de integração desse colaborador para se sentir pertencente, vamos dizer assim, à empresa? Ou inovação de tecnologia mesmo e de apoio para esse colaborador? São os dois, Larissa. Ótima sua pergunta, porque a primeira coisa vem a tecnologia. As pessoas, elas querem uma tecnologia mais avançada dentro dos negócios, sistemas, né? Elas querem hoje usar a inteligência artificial para facilitar o trabalho. Isso já é algo que a gente vê desde o ano passado que vem se avançando, tá? E aí entra toda a parte dos subsistemas de RH. Como que esses subsistemas eles estão integrados dentro do negócio? Um exemplo, como que acontece a meritocracia dentro das empresas hoje? O que é a meritocracia? É eu ter o meu recebimento por mérito. Será que isso acontece hoje nas empresas? Né? Ou as pessoas elas têm aquele salário, que é um salário contratual, e daquele salário ela sabe que no final do mês ela produzindo mais ou ela produzindo menos, ela vai ter aquele salário que foi contratado. Então, as pessoas, até um certo ponto, elas vão aceitando aquele salário. Né? Passou alguns meses, ela já vê que não faz mais sentido, que ela está trabalhando bastante na mentalidade dela, na busca incessante da felicidade. Ela acha que aquele salário já não condiz mais, porque é um salário emocional. Aí ela entende, poxa, né? Aí a gente vê o turnover que está acontecendo nos negócios, ela às vezes assume 2, 3 atividades a mais do que a atividade dela e na mentalidade ela já acredita que tem que ganhar mais. Não entende que é um momento específico que a empresa está passando até se adaptar aos setores. E aí ela fala assim, para que eu vou fazer mais? Né, se eu vou ter o mesmo reconhecimento salarial. E aí vem todo esse processo de avaliar o desempenho desse colaborador. E o maior desafio dos negócios hoje se concentra na avaliação de desempenho. Porque a maioria das empresas não tem. Eu estou escutando aqui, não tem avaliação de desempenho. Eu estou pensando assim, porque eu vou pensar como empresária, como contratante, como empregadora, né? Que é o que eu sou. Aonde que está o ponto certo? Porque eu espero o meu colaborador se doar mais, fazer mais, para eu poder dar um aumento para ele. E o colaborador espera que eu dê um aumento para ele e fazer mais. Olha, entendeu? Quando é que a gente vai chegar? Quando que vai ter o equilíbrio? Exatamente. Porque parece que os colaboradores estão
andando num nível e as empresas estão ainda patinando, porque esse tipo de mentalidade, esse acompanhamento de recurso humano, esse acompanhamento de cultura, a maioria das empresas não tem. Não tem, Larissa. Não tem. Nossa, é super importante que vocês estão trazendo, porque assim, ó, não tem. E aí eu falo sobre a simplicidade. Quando eu falei sobre a inovação, não estou falando de trazer processos, metodologias ágeis, processos de empresas que já estão a uma maturidade de gestão no mercado. Não, é um processo simples. A gente fala que é a simplicidade com a inovação, sabe? Então, se eu vou avaliar o desempenho do colaborador, eu tenho que avaliar o comportamento dele e o resultado. Se você vê as avaliações dentro dos negócios, é uma avaliação genérica. Eu avalio um comportamento e aquele comportamento não tem uma descrição operacional e indicadores de comportamento para medir. E aí, o que acontece? O colaborador, ele sempre acha que ele está entregando mais e a empresa está se doando menos, fica esse desequilíbrio. Então, quando você faz uma avaliação de performance estruturada, você traz qual que é a responsabilidade do colaborador. Então, você mostra para ele, olha, aqui é o seu percentual de comportamento e aqui é o seu percentual de entrega, que é o desempenho. Mediante a isso, o seu cargo, ele exige essa entrega. Você está me entregando 70% do que você foi contratado para isso. Então, a partir de agora, a gente vai estruturar um plano de desenvolvimento individual, a gente vai alinhar as expectativas e entender o que você espera da minha empresa e eu vou trazer para você com muita transparência o que eu espero de você. É muito claro. Hoje eu tenho trabalhado com avaliação de desempenho, que é a Nine Box, que é uma avaliação de potencial e desempenho, onde você avalia o potencial, que é o comportamento e o desempenho do colaborador. A partir disso, ele consegue perceber onde que ele está dentro do negócio. A gente precisa trazer clareza para as pessoas, essa autorresponsabilidade, porque o colaborador ele tem que ter a autorresponsabilidade dele, como a empresa tem que ter a dela. Só que na maioria das vezes, pela escassez de mão de obra, a empresa está fazendo muito mais que o colaborador, por essa falta de transparência e de processos claros de RH. Todas as vezes que eu entro para fazer um diagnóstico na empresa, eu percebo que os processos de RH começaram, não tiveram a maturidade e simplesmente finalizou. Aqui na minha empresa não deu certo. Não deu certo. É que, na verdade, vamos falar em processo de RH. A primeira coisa do processo de RH é a seleção e contratação, eu imagino, né? E a gente já faz isso errado. A gente já eu e a Larissa, que fizemos lá no escritório, né, com a nossa ampla experiência em contratações, né? Porque tá tão escasso você conseguir uma pessoa com experiência que se passar lá na frente do escritório, a gente puxa para dentro. Já diz, pode vir. A gente não analisa mais nada. Está escrito no currículo, está escrito aqui que ele já trabalhou, fez isso, ok. Mal faz uma entrevista. E aí a gente já começa errado. De fato, lá na frente vai dar problema. Você não mapeou um perfil, você nem sabe como que é o comportamento dessa pessoa, porque às vezes a gente está só olhando o técnico. Só. Sabe fazer tal coisa? Beleza. Mas e o outro lado, que é a hora que você coloca lá dentro junto com a sua equipe? Talvez você estraga o resto que você já tem, porque você coloca uma pessoa que tem um comportamento totalmente diferente da cultura que você tem lá dentro. E sabe, às vezes, em vez de você solucionar um problema, você cria outro. Olha, e na maioria das vezes, esse é o maior desafio. Porque as empresas, por essa necessidade de não ter uma organização interna, de ter somente uma pessoa para fazer aquela atividade. Eu não tenho um sucessor, um backup daquela pessoa. Então, se aquela pessoa pede para sair, o que acontece? Eu vou lá e contrato uma pessoa de forma imediata. Que nem você falou, Larissa, eu contrato analisando só as hard skills, que são as competências técnicas. E aí nunca mudou, a gente contrata pela competência técnica e demite pelo comportamento. E aí tem outra coisa, o que vai fazer essas empresas contratarem melhor? Contratar por fit cultural. Então, quando eu olho por fit cultural, é analisar quais são os valores da minha empresa e quais são os valores do candidato. Tem que dar, né, esse fit, qual que é o fit da empresa e qual que é o fit do candidato. Então, muitas vezes o candidato, ele tem o valor principal, vamos falar daqui da liberdade, e a empresa, ela preza pela pontualidade. Tem que estar 7 horas da manhã, tem que sair 5 horas da tarde, tem horário de almoço regular. E é uma pessoa que ela não vai ficar, porque pontualidade para ela não é importante.
é importante para ela ter liberdade. Eu não analiso, não faço esse alinhamento de expectativa. E aí, quando a gente aprende a fazer entrevista por fit cultural, analisar os valores principais do candidato, a gente consegue ver se há essa compatibilidade. E no meu livro, que você trouxe lá no início, eu falei muito sobre isso. É uma seleção certa, mas analisando a cultura do negócio. Né? Então, a gente erra muito menos. Hoje, as contratações da Inovante, nós temos de 97% a 98% de assertividade. Só que, ok, eu acho que melhora bem o processo, isso aí, melhora bem. Só que às vezes também você é enganado pelo candidato. Ele está precisando daquilo, às vezes acontece também, da pessoa entrar lá para uma entrevista e ela está precisando muito daquele emprego. E aí ela vai se moldando aquilo que a gente vai falando, ela vai percebendo o que a gente quer ouvir e vai falando aqui que a gente contrata. E na hora da contratação, eu brinco, né, que hoje em dia faz tempo que eu não faço mais essa pergunta, mas antigamente eu perguntava assim, você vem trabalhar como? Ah, de moto. Aí eu falava assim, e o dia que estiver chovendo? Não tem problema, põe uma capa de chuva, eu venho, não tem problema. Não vai ter problema, porque aqui nós precisamos às 7 horas que você esteja aqui. Não, primeira chuva que dá, a pessoa não vem, atrasa. Então, quer dizer, você faz combinados, mas as pessoas não cumprem. Olha... Ou a gente faz o combinado errado, eu não sei. Viviane, você falou algo extremamente importante. Você fez um combinado ali no contrato de trabalho, só que o que acontece? A Larissa falou sobre o perfil, a personalidade da pessoa. E aí a gente analisa, se a pessoa lá é analista, se é executor, se ela tem, vamos falar assim, uma execução, ou ela é um comunicador. Eu analiso só isso, só que eu não estou analisando a maturidade dessa pessoa. Por exemplo, hoje eu trabalho com um teste onde eu analiso a maturidade. Então, se a pessoa chama egograma, que é um teste de análise transacional da psicologia, só que ele é comportamental, não é psicológico, a gente consegue analisar dentro dos estados do ego que nós falamos, do pai crítico, né, do pai protetor, da criança livre, criança adaptada, se a pessoa está no adulto. Porque se ela não tiver no adulto, o que vai acontecer? Ela vai ter traços de personalidade que envolve a criança, que envolve os seus valores muito defendidos lá no pai crítico. Aí o que vai acontecer? Ela não vai entregar no prazo, ela vai chegar atrasada porque ela não está tendo comportamento de adulto. Você percebe como que é? Então, além de analisar a personalidade, eu preciso analisar também a maturidade desse candidato. Então, na entrevista, a gente já consegue fazer perguntas mais assertivas, onde a gente avalia o nível de maturidade e a gente complementa com os assessments, que são os testes comportamentais e em alguns momentos psicológicos. Então, assim, é um complemento. Eu demoro hoje 30 a 45 dias num processo seletivo. Eu ia te perguntar isso agora. De 30 a 45 mas dias. Essa que é a grande questão, o que tu falou antes. Que às vezes você não tem ninguém que substitua a pessoa pede demissão de uma hora para outra, e você tem que contratar a toque de caixa, Exatamente. E aí você passa por cima de tudo isso. E vai sofrer depois, né? E já aconteceu muitas vezes da gente falar para a empresa, esse candidato ele não vai ficar, ele não tem maturidade para essa vaga, né? E aí o empreendedor querer contratar e no período de experiência não dá certo, né? Por quê? Porque a pessoa, para assumir um cargo, para assumir as funções inerentes a um cargo, claro que a gente vai avaliar a competência técnica, principalmente no escritório de contabilidade, que é o de vocês, no meu caso da consultoria, que são pessoas especialistas, a gente precisa. Só que aí vem um comportamento. E o comportamento é o que mais pesa hoje, né? Então, assim, a empresa ela tem que ter esse programa de desenvolvimento. Então, internamente, quem que eu posso desenvolver para assumir novos cargos? Então, porque são pessoas que já estão aderentes à minha cultura, já conhecem os processos internos, e aí as empresas, às vezes, não dão possibilidade de crescimento para essas pessoas, porque elas são boas no que elas fazem. E aí eu não tiro essa pessoa daquele cargo. E às vezes essa pessoa, ela pode estar sendo preparada para um cargo maior e a gente conseguir uma pessoa, vamos falar assim, com menos performance no mercado, sabe? E ela vai formando essa pessoa. Então a gente tem que trabalhar programas dentro dos negócios de sucessão, programas de desenvolvimento, para as pessoas internamente crescer, porque elas querem crescer dentro dos negócios e também a gente poder ter esses candidatos aí, né, com menos performance e vão se desenvolver internamente. Então, mas tem esses dois lados. Mas a gente vê também, né, Michele, que é uma mudança de mentalidade e cultura do próprio empresário, né? Vamos pensar, não é um empresário novo dessa nova geração, é uma pessoa que já está aí no mercado, que já tem funcionários contratados, tipo, de outra geração, que já está acostumado com lidar daquele jeito. Ou seja,
É como se fosse um divisor de águas. Olha, deu certo essa regra, do jeito que você contrata, do jeito que você mantém aí os seus colaboradores até agora. De agora em diante, empresário, muda o seu jeito de pensar, muda as ferramentas para poder contratar e muda o jeito que você lida e organiza aí a sua equipe, porque senão daqui uns dias você não vai achar mais gente para continuar e dar continuidade no seu negócio. Então, é assim uma sistemática que você vê um sistema antigo que tem que se adaptar para poder formar uma equipe e continuar e ficar dentro do negócio que ele tem, que ele escolheu. É difícil para o empresário também. Não é nada fácil. Larissa, não é fácil, porque o empresário, ele quer um colaborador com a mentalidade aberta de crescimento, mas ele tem a mentalidade fixa. É o que você acabou de trazer. E aí ele não quer mudar internamente, porque ele tem aquelas crenças enraizadas. É como se fosse uma árvore, né, com aquelas raízes enormes. Então, quando a gente entra para fazer o processo de consultoria, a primeira coisa é desenvolver essa mentalidade do empresário, né, do desenvolver, porque o medo do empresário eu também sou, né? É você desenvolver uma pessoa, né? Você ter todo um custo para isso e de repente essa pessoa não ficar com você. Sim, E já, ela sai já pro pensou, mercado. Michele? Ó, eu contrato a sua Sim. consultoria, né? Sim, com certeza. Ó, vou dar uma mentoria para a minha equipe. Te contratei, estou investindo nesse funcionário para ele poder replicar isso para o resto da equipe e no meio do caminho ele me abandona. Mas isso aí é o risco, né? Assim como a gente também pode demitir ele no meio do caminho, né? É o risco. Ninguém sabe, Essa é a risco. palavra, É o risco. Viane, risco. E aí o empresário, ele quer sempre ter previsibilidade, que nós queremos ter, porque a gente precisa trabalhar com fluxo de caixa, a gente precisa prever as nossas despesas, nossos custos, nossas despesas, tudo. E aí sempre ele quer ter controle de tudo, e a gente não consegue ter controle. Então, quando eu entendo as pessoas certas que eu devo investir, aí é diferente. O problema é quando eu faço todo um trabalho generalista, né? Eu vou fazer o investimento nas pessoas que eu acredito, naquelas pessoas que têm todo o aculturamento do meu negócio, que querem permanecer no meu negócio. Pode ter o risco dela sair? Pode. Mas olha, a curto prazo, Larissa, raramente isso acontece. Você percebe por quê? A pessoa, aí ela tem aquela palavra que você falou, pertencimento. Porque ela pensa, poxa, a empresa investiu tanto em mim, a empresa me capacitou, né? Então, o que eu posso fazer é uma retribuição de tudo que a empresa fez para mim. Claro que aí depende da maturidade da pessoa, tá? Não são todos que pensam dessa forma, pelo contrário, mas aí vem esse trabalho nosso. Quantas vezes eu já falei para as empresas sabem disso, olha, não investe, não faz sentido. Não faz sentido. Porque se você investir, a pessoa ela vai sair. Porque antes de investir, eu converso com as pessoas, eu entendo as suas expectativas, eu alinho as expectativas para ver se vale a pena. Porque na maioria das vezes, não vale a pena. São pessoas que estão ali a curto prazo. E eu, como empresária, eu também respeito isso das empresas. Porque eu sei que não é fácil a empresa investir esse talento e ir para um outro negócio. Só que também você ter pessoas ruins com você ali, você aceitar aquilo. Aquele profissional que eu falo, gente, vamos falar, o profissional mediano é o profissional medíocre para mim, né? Aquele profissional... Mas eu sempre falo uma coisa, né, Larissa? Eu sempre falo, a gente precisa de todos os tipos de profissionais. A gente precisa do medíocre também. Aquele que vai todo dia lá, vai sentar, vai fazer o mesmo trabalho todo dia e ele também não tem ambição de crescer. As empresas precisam dessas pessoas também. Porque se todo mundo quiser ser cacique, não vai ter índio, né? Então a gente precisa. Aí entra o olhar para a liderança, tá certo? Porque tem pessoas que são a nível de especialista, eles não vão querer ser líderes. E essa nova geração, ninguém tá querendo ser líder, ninguém tá querendo assumir responsabilidade do outro. Só que você vai fazer com que essa pessoa que ele entrou como assistente, ele se torne um analista, ele se torne um nível maior de especialista, e com isso ele vai ter um resultado muito melhor para o seu negócio. Então ele saiu de um olhar só de entregar relatório. E aí ele se tornou um especialista naquela área de tendências de mercado, de melhoria de processo, de melhoria para os seus clientes. Então, assim, ele se tornou esse especialista. E aí, quando ele se torna esse especialista, é onde que você tem que olhar ainda mais para ele. Porque talvez ele vai virar o seu concorrente ali.
Porque ele já está num nível de mentalidade grande, que ele pode ser um empreendedor. Então, onde que você tem que pensar essa pessoa hoje? Como que eu posso fazer para estar com ela aqui dentro? Porque a gente não retém mais ninguém dentro do negócio, mas para ela ter um pertencimento maior. Aí que entra toda essa parte de mérito. E não é só um salário contratual, gente. Salário contratual não motiva ninguém. Olha, antes da pandemia, foi feita uma pesquisa de mercado, onde o salário ele estava em 7º lugar a nível de motivação. Pós-pandemia, se tornou em 4º lugar. Ele nunca foi o primeiro. Mas aí também tem uma coisa, né, que depende do nível da pessoa, né? Para quem ganha pouco, para as pessoas mais, né? O salário é uma das maiores fontes de motivação, né? Para quem já está num nível um pouco mais, realmente acho que o salário não é a maior. Mas agora vamos falar de motivação. Vamos. Eu tenho um problema sério com motivação, sabe? Porque eu acho que, sabe quando eu digo, ai, tem que fazer palestra motivacional, ai, tem que fazer... Eu acho que a motivação tem que ser tanto de cada um. Eu acho que eu não consigo motivar uma pessoa, eu acho que ela que tem que se motivar. Como é que a gente consegue fazer? Você está vendo um funcionário não teu parece que... fogos de artifício, né? Fez aqui, tudo bonito, apagou, sumiu. Sim, tipo assim, a gente vê colaboradores nossos que passam por ciclos, né? Às vezes eles estão lá em cima motivados e estão performando. Daqui a pouco parece que isso daí você tem que fazer alguma coisa para de novo... Isso cansa também. Isso cansa, né? Como é que a gente consegue manter um colaborador motivado? Aí você falou... nossa responsabilidade? Não. Não é, porque assim, a motivação ela é intrínseca, ela é interna. A gente não motiva ninguém. E eu também não concordo com isso, porque eu não acredito em palestra motivacional. Então eu falo a mesma coisa, olha, você vai num circo, você dá risada, você se diverte, quando você sai do circo, os problemas permanecem os mesmos, né? Então eu acredito muito nisso, né? Eu tenho muito foco em resultados. Só que o que acontece? A gente olha para o engajamento. Então, como eu vou engajar esse colaborador? É uma ação. E eu preciso estar muito alinhada às expectativas dele. O problema, Viviane, é não ouvir o colaborador, é não entender a necessidade dele. Se a necessidade dele hoje é salarial para um problema financeiro, alguma situação, como que eu posso olhar para isso? A outra pessoa, olha, ela quer talvez fazer um curso, que aquilo vai trazer um engajamento maior a ela. E aquela que não quer fazer o curso, e aquela você quer que ela faça. Exatamente. E nós, na nossa área, a gente precisa sempre estar estudando. Aquela que não quer fazer é aquela profissional que ela sempre vai estar no mesmo nível. E aí entra da gente olhar, será que faz sentido a permanência dessa pessoa aqui? Eu quero sempre que ela entregue esse mesmo resultado. Se fizer sentido para a empresa, tudo bem. Porque é uma pessoa que ela não está olhando para o desenvolvimento dela. Mas na maioria das vezes, se a gente aceita esse tipo de profissional, os outros vão ficando igual. A gente fala que é o efeito manada. Você tem uma equipe um efeito manada, uma equipe mediana, efeito manada, porque aquele que não está se desenvolvendo, ele está lá na empresa, ele está tendo os mesmos benefícios que o outro que está se dedicando. E as pessoas, elas têm uma mentalidade de sempre se comparar com o outro, né? Não tem essa motivação interna, igual a Viviane falou. Não tem. Eu não sei, parece que... Eu não sou tão velha, tá, Michele? Mas assim, mais parece ou menos. Que antigamente tinha aquele negócio meio de... Sei lá, acho que a gente era mais proativo, meio assim, joga aqui que isso daqui eu resolvo, a responsabilidade é minha, sabe? Não sei, parece que as coisas eram mais simples. Tipo assim, você sabia que tinha que ser feito e era você estuda, se vira, toma aqui que o problema é seu. Hoje não, a gente tem que tá dando pílulas. Doses, pílulas. Pílulas, entendeu? Esse passinho agora. Agora esse. Antigamente não, toma aí essa bucha e resolve. Mas sabe que eu comparo isso porque nós não tínhamos muita escolha. Eu também sou da geração millennials. Eu tive um emprego antes de me tornar empresária. A gente tinha medo de perder o emprego. Era o medo, a palavra. Medo. Não hoje... não que eu trabalhei, fui muito feliz onde eu trabalhei, os 11 anos que eu fui colaboradora, mas assim, eu pensava, meu Deus, e se eu fizer uma coisa errada e me demitirem, o que eu vou fazer? A gente tinha medo de perder o emprego. Tinha medo. E hoje as pessoas, elas não têm medo. Porque elas sabem que o mercado de trabalho... Hoje elas querem ser felizes. Elas querem ser felizes. Concordo com você. E aí que entra a busca desse propósito incessante. Se você perguntar hoje para a nova geração, o que elas querem ser influencer?
A primeira coisa, eu quero ser influencer, eu quero ganhar dinheiro rápido, eu quero me tornar uma referência hoje de forma rápida. Nós não, nós sabíamos que a gente tinha toda uma construção, né, de crescimento de carreira. As pessoas ficavam 20, 30 anos numa empresa, aquilo era bonito. Né, as pessoas, hoje a pessoa ela fica 20 anos dentro do negócio, a gente fica assim, nossa, mas ela já está 20 anos. Mas será eu que... tenho orgulho que nós temos 2 colaboradoras, Dona Maria e a Beth, com mais de 20 anos de Contaldi. Olha que É muito coisa legal, linda. é muito legal isso, sabe? E essas pessoas, elas têm a cultura tão enraizada que elas defendem com unha e dente o negócio. É a coisa mais linda isso de ver. Mas você entende que até então isso era muito valorizado e hoje, com certeza, o tempo de empresa, a gente olha dentro de um currículo, né? Só que não é o fator determinante. O fator determinante é o que ela vai entregar para a empresa naquele momento, o nível de conhecimento, a habilidade que ela tem. A gente não olha só para o tempo de serviço hoje. Tá? Mas quando chega um currículo que a pessoa mudou de emprego de cada 3, 4 meses, a gente não quer também, a gente né? não quer, a e gente aí passa. não faz sentido realmente, nem nós, porque a gente percebe que a pessoa ela não sabe nem o que ela quer. E sempre as empresas que são ruins. Só que eu vejo, além de tudo isso que a gente falou, a ausência de feedback. Hoje eu estava ministrando um treinamento para gestores falando sobre o feedback. Então, as pessoas, elas são desligadas e falta isso. Elas entenderem o porquê que elas foram desligadas, ela entender o que a empresa espera dela de performance, quais são os resultados que não estão positivos e quais são os resultados que a empresa espera dela. Eu vejo que falta isso. Falta. Que é o que você falou da transparência. Da transparência, da comunicação clara, né? Da comunicação clara. Então, o maior desafio nosso hoje é isso. As pessoas, elas estão sim vivendo em busca da felicidade, só que elas estão muito mais da clareza. Ou eu vejo hoje nas entrevistas, olha, nunca ninguém me falou. Simplesmente chegou em mim e falou assim, olha, em 3 meses de serviço não deu certo. Né? Você não conseguiu atender as expectativas aqui do negócio. Mas eu acho que é uma dificuldade grande isso aí, realmente. A gente vê por nós lá no escritório, né, Larissa? Que a gente está tentando implantar essa cultura de feedback. Isso. Mas quando chega, assim, a época de fazer feedback, você já pensa, ai, meu Deus, eu tenho que fazer feedback de novo. A gente está melhorando bem, né? Mas não é fácil. Ainda mais, assim, o meu perfil da Larissa, que é de executora, a gente não tem muito de comunicador. Agora está melhorando, porque nós estamos vindo aqui no podcast, né? Então está melhorando. Mas, assim, é muito difícil. Só que, realmente, como é mais fácil você demitir uma pessoa depois que você já deu vários feedbacks para ela, dizendo, ó, isso aqui tá errado, isso aqui tem que melhorar, e a pessoa não evolui, não melhora. É tão mais fácil, né, do que você chegar um dia, chamar uma pessoa e simplesmente demitir ela sem ter dado nenhum feedback. Tô lembrando aqui de um exemplo nosso até, Sim. que de uma colaboradora que nós tínhamos, e aí não ia, sabe? Mas nós já tínhamos comentado com ela da dificuldade, tal. E aí nós tínhamos combinado, acho que agora de hoje não passa. E aí nós ia fazer a demissão dela. E nem foi necessário. Ela mesma falou, ó, eu sei, vocês já vieram, já comentaram comigo. Realmente eu vi que eu não me enquadro. Ela mesma pediu demissão. Porque, ou seja, nós já havíamos deixado claro para ela, ó, nós queremos que seja assim, assim, assim. Você tá falhando nisso, nisso e nisso. Ela mesma se enxergou e falou, eu não consigo isso daqui que vocês estão esperando de mim. Maturidade também, né? Maturidade. E maturidade. Aí vocês percebem a importância da gente seguir um processo? Às vezes falam, né? Nós da área de RH, da contabilidade, a gente é muito processual, né? Porque eu acredito que a gente tem que seguir ele do início ao fim. Claro que a gente olha, tem flexibilidade, muda de rota, mas o processo precisa ser seguido. E aí, o que eu vejo dentro dos processos de RH? Eles não são seguidos corretamente. Então, assim, eu implantei lá cargos e salários e na minha empresa não deu certo. Foi a pior coisa que eu fiz na minha empresa. Mas... Eu já falei isso. Engessou a gente, engessou. Mas por que engessou? Porque talvez o plano não foi adequado para o seu modelo de negócio. Então, tudo isso a gente tem que tomar cuidado. É a mesma coisa da avaliação de desempenho. E no período de experiência, eu vou lá, não faço uma avaliação de experiência no primeiro período, no segundo período, não alinho expectativa com o meu novo colaborador, a integração, né, o processo de onboard dele é muito fraco. Eu já chego, já coloco a pessoa para trabalhar. A pessoa não conhece a cultura da empresa, não conhece, vamos falar assim, todas as diretrizes que regem aquele negócio. Tá? Hoje tem empresas que eu atendo que a pessoa ela passa 1 semana no período de integração.
onde ela conhece o negócio, onde ela entende a legislação do negócio, onde ela passa por treinamento, né, onde ela vai entender o sistema. Então, ela passa por uma semana de integração para ela começar a trabalhar. E não estou falando só de empresas grandes, estou falando de empresas sem funcionário, 200 funcionários, às vezes 50 funcionários, mas são empresas que estão se organizando internamente. Aí um exemplo, eu faço uma pesquisa de clima, aí eu analiso o nível de satisfação do meu colaborador, aí eu não faço nada, eu guardo aquela pesquisa para mim. Agora eu já sei o que satisfaz o meu colaborador. Mas não muda, né? Não muda, não faz um plano de ação que seja por prioridades. Então, tudo isso são processos que não funcionam. Eu falo assim que os processos de RH não se conversam. Mas eu vejo por mim mesmo que é muito difícil a gente mudar. E tem que partir de nós. A Larissa, que somos as proprietárias. Nós temos que mudar para que as outras pessoas mudem. Não tem outra maneira. Você tem que mudar a maneira de tratar, eu tenho que mudar a maneira de tratar a Larissa para ela me tratar diferente. Não adianta a gente seguir sempre na mesma linha. Não vai dar certo. Deixa eu ler uns comentários aqui, porque eu estava indignada, olhando aqui, ninguém escreveu nada. Eu falei, meu Deus, que podcast que não... esse podcast, nada. Depois eu abaixei aqui e vi que eu que não tinha feito certo. Vamos lá. Gláucia, boa noite. Um beijo, Gláucia. Gláucia também é da parte da RH, né? Aqui tem um comentário que eu achei bem interessante. Trabalho em uma empresa onde oferece plano de carreira. Há pouco tempo, um colaborador que não entregava o básico de um estagiário achou ruim o feedback, pois ele achava que ia se tornar gerente. Aí deram feedback para ele, mas ele achou ruim também. E aí? Pediu demissão. Pelo menos ele pediu, não precisou ser desligado. Você viu que eu falei o alinhamento de expectativa desde o processo da contratação? Porque esse estagiário, qual que era o nível dele de conhecimento de entrega? Será que foi claro para ele qual que era o cargo que ele ia executar, que ele ia trabalhar? Quais eram as principais funções dele internamente, né? E como que ele poderia crescer dentro da empresa? Porque jamais uma pessoa cresce em curto prazo. Não tem como. A gente tem até um ano, se você pegar a política de remuneração, a gente coloca, a pessoa ela tem que estar um ano, né, para ela conseguir um aumento salarial, porque você consegue avaliar o desempenho dela. Não tem como, a não ser que seja uma empresa que esteja passando por muitos problemas ali de turnover, e com isso eu precisar colocar uma pessoa lá num cargo de imediato. Caso contrário, isso não acontece. Bom, aqui tem um contraponto. A outra pessoa falou o seguinte: mas e quando o colaborador entra com a intenção de crescer? É pontuar e não atrasa, é pontual. Quando precisa, fica depois do horário, fica sem reclamar, mas o chefe só reclama. Nunca o serviço está bom. Aqui é o contrário, o colaborador está dizendo que ele dá mais do que e a empresa não reconhece, né? Aí eu sempre falo para os colaboradores, né? Quando acontece isso, ele analisar qual que é o propósito de vida dele, porque talvez essa empresa não seja para ele. Sabe? Porque se o gestor ele tem uma mentalidade fixa, ele entende que ele está dando o melhor dele, que ele tem disponibilidade, a empresa não está conseguindo ter esse reconhecimento que é esperado para ele, ele tem que buscar algo que satisfaça ele, né? Que vá alinhar as expectativas dele. Então eu sempre falo isso para as pessoas: olha, pensa bem, essa empresa hoje, ela vai te atender às suas expectativas? Se não, você nem entra nela. Né? Então, assim, é muito sobre isso, ela fazer uma análise. E talvez a clareza também do empregado com o empregador, né? Chega e pergunta qual que é a sua necessidade, em que eu posso melhorar de fato, né? Ou às vezes o colaborador entra com vontade de crescer, mas não tem espaço para ele crescer dentro da empresa. Que é isso que tu falou, né? E ele tem que saber que aqui não é o lugar ele, dele. Né? E vai acontecer isso. Sim, muitas empresas sim. Aqui tá dando já uma discussãozinha aqui, sabe? Que uma pessoa falou assim: chegar em horário é obrigação, né? Não é mérito nenhum, é o mínimo. Aí estamos chegando em uma situação de chegar no horário é mérito. Não, porque você já viu, Michele, que tem empresas que se você chegar no horário, se você não faltar, aí você recebe um bônus. Tipo, tem alguns que ganham uma cesta básica, tem alguns que ganham um prêmio a mais, sim, entendeu? Pra assiduidade, né? Mas, quando a pessoa é contratada, aquilo já está no contrato de trabalho dela. Ou seja, tudo bem que a gente faz esse tipo de coisa meio para dar uma engajada, mas é do tipo assim, olha, você está sendo bonificado e remunerado para cumprir aquilo que você já foi contratado.
É meio E eu concordo. contraditório. E eu não é que eu falo assim, chegar no horário é mérito, não, né? Pelo contrário, é o básico, como essa pessoa falou. Só que é o seguinte, hoje as empresas têm que deixar claro isso. Por mais que está no contrato de trabalho, que a pessoa assina o contrato, ela sabe o horário dela, para ela entrar, ela aceita tudo, igual você trouxe. Uhum. Só que depois fica pesado para ela entrar às 7, ela começa a trazer os problemas dela. Então, tudo isso, olha, aqui é importante você chegar no horário. Eu não vou aceitar você não chegar no horário, né? E qual que é a dificuldade de você estar chegando no horário? Às vezes a pessoa tem por causa de filho, tem várias situações que a pessoa passa. Só que eu vejo, às vezes, que a empresa ela tem aquela mentalidade, se a pessoa chegou 7h05, tá errado. Sabe? Ela tem que também ter um pouco de flexibilidade, de entender a situação de cada pessoa. As pessoas são diferentes, se a gente quer tratar as pessoas iguais. Né? Tem pessoas que elas são extremamente pontuais, elas vão chegar às 7 horas. E eu sei que se eu preciso chegar às 7, eu vou ter que sair da minha casa antes, que seja meia hora antes para poder chegar às 7 horas. Eu acho isso Eu engraçado. entendo isso. Eu acho que as pessoas pensam que o seu trabalho começa às 7 horas, às 7 horas elas têm que sair de casa. E tá contando, né? Mas enfim. É a mentalidade de uma cidade menor, né? Eu já fui muito chata com o horário, hoje eu já sou mais flexível. Isso. Mas eu acho inacreditável uma pessoa não conseguir chegar no horário de trabalho. Eu acho uma coisa inacreditável, porque para mim isso é falta de organização. Sim. Eu chego atrasado porque eu tenho que levar meu filho não sei onde. Mas sai antes de casa? Deixa seu filho um pouco mais cedo? Exatamente. Ok, mas enfim, coisas que a gente vai... Com o tempo não vai mais chateando tanta gente, né? A gente vai aceitando porque não tem o que fazer. Aqui eu achei um comentário bom também, né? O que mais vejo é reclamação de pessoas falando que não recebem oportunidade. Porém, quando pega o currículo, não tem um curso, não busca nenhum conhecimento. Hoje a empresa é obrigada a qualificar. Isso tem muito, né? A pessoa reclama que não tem aumento de salário, não recebe uma promoção, mas não faz nada. Nenhum curso fora do... Na era da tecnologia, né? Que YouTube tem curso de tudo quanto é coisa. Gente, E gratuito. E falo para vocês, é o que mais acontece, tá? As pessoas, elas acham que a empresa que tem que qualificar ela. E aí que entra, quando eu tô falando do plano de desenvolvimento individual, você vai deixar bem claro qual que é a responsabilidade do colaborador de entregar e qual que é a responsabilidade da empresa. Então, aqui, ó, você que tem que buscar para você se desenvolver se você quer chegar a esse cargo. Até aqui eu posso te apoiar. Então, gera essa clareza. E se você já vê que a pessoa ela não quer nada, você entende que não vale, não perde tempo. Eu sempre falo para as empresas, gente, não perde tempo. É melhor você ficar sem uma pessoa do que ter uma pessoa ruim trabalhando com você, que não tá te entregando. Então, se a pessoa não quer, não tem o que fazer. Sabe? Aí entra a questão lá do chá, sabe? Do querer, da atitude. A pessoa não quer, você não vai mudar a mentalidade dela, tá no eu cego. Ela tá na mentalidade fixa. Então, não perca tempo com isso. Não perca. Vamos explorar um pouquinho a Michele. Michele, eu quero que você dê um conselho, vamos dizer assim, para um empresário que precisa contratar. Ele não tem uma empresa de RH, ele não tem... É ele mesmo... E ele precisa contratar. Que técnica ele pode usar na hora dessa contratação ser mais assertiva? Tá. Larissa, a primeira coisa, ele tem que entender o que o colaborador precisa entregar. A maioria das empresas não tem uma descrição de cargo clara. Então, ele está buscando no mercado uma analista, só que ele quer pagar muitas vezes por um assistente ou por um auxiliar. E aí tem que ficar claro, ele não entende de hierarquia de cargo, ele não entende o que é um auxiliar, ele não entende o que é um assistente, o que é um analista. Aí ele faz uma divulgação como se fosse um exemplo, um coordenador. Só que ele está querendo uma pessoa para pagar metade do valor. Então, ele tem que entender qual que é a entrega daquele cargo. Sabe, as funções daquele cargo, para ele alinhar na entrevista. E quando ele alinha a descrição de cargo com o que eu quero do candidato, eu vou fazer uma entrevista para ver a compatibilidade daquele colaborador. Olha, eu preciso que você me entregue um exemplo básico, uma planilha de Excel. Qual é o seu conhecimento hoje de Excel? O que você já fez hoje? Me conta um pouquinho, sabe, das suas habilidades ali com relação ao Excel. Todo exemplo básico. Hoje, qual que é o seu conhecimento vamos falar assim, fazer dashboard, sabe? E ele tem que trazer. E aí o empresário, ele vai avaliar essa competência técnica daquele cargo, daquele candidato. Só que aí vamos pensar, se ele não tem isso claro, ele quer que o candidato entregue muito mais para ele. Eu vejo sobre isso. Eu já vi pessoas na hora ali de falar, Michele, eu quero um auxiliar.
Ah, tá. Me conta um pouquinho. O que que essa pessoa vai entregar para você? Você tem uma descrição de cargo? Não, a pessoa vai fazer isso, ela vai ter que analisar relatório, ela vai ter que me entregar isso, ela vai ter que fazer um fluxo de caixa. Eu falei, um auxiliar vai fazer tudo isso? Aí você quer pagar R$ 1.800, R$ 2.000 por um cargo desse, você nunca vai achar no mercado. Então já começa a incompatibilidade aí, por ele não entender de cargo, por não ter um RH interno. Aí o que que a gente faz? Olha, primeiramente, entende. Aí eu falo para ele, vamos pensar, esse cargo aqui, ele não é um auxiliar. Ele já é um nível maior, ele é um nível de assistente. O assistente, ele já entrega um pouco mais, ele é mais fazedor. Ele tem essa responsabilidade aqui. Então, você vai ter que pagar um pouquinho mais. Ah, mas eu não posso. Hoje eu não posso pagar. Eu só posso pagar isso. E aí você vai ter, não tem o que a gente fazer. Você percebe? O maior desafio é esse. Eles não entendem de cargo e não entendem uma descrição de cargo. Aí na descrição de cargo, quando você pega, ela não está compatível com o que a pessoa faz, nem a CBO do cargo, se você olhar. Não está compatível. Então, eu na hora de fazer a seleção, eu já faço errado. Vocês percebem que Sim, faz errado? sim. Aí eu, na hora de eu registrar, tá errado a nomenclatura do cargo, com o que a pessoa faz. Né? E na Então, são exigência que eu tenho junto dele, né? Aí o colaborador, ele entrou com aquilo que ele passou, que ele sabia. Aí depois o empresário, ele fala assim, nossa, mas eu achei que ele sabia mais, sabe? Mas porque não tá claro a entrega daquele colaborador, não tá claro. E aí o colaborador, às vezes, ele faz mais como essa pessoa trouxe, mas para a empresa, ela tem que entregar aquilo. Sabe, não há um reconhecimento claro. Então, eu vejo, por não ter um setor estratégico de gestão de pessoas, muitas contratações são erradas. Quando a gente entra dentro de uma empresa e começa a fazer esses processos de RH, a descrição de carga é a primeira. Eu falo para vocês que 99% das descrições estão erradas. Mas é porque é muito difícil. Eu vejo lá para o escritório, a gente tem descrição de cargos, né? Mas quantas coisas saem daquele escopo que estão ali? E aí acontece uma coisa nova, muda uma. É muito difícil, gente. As coisas vão mudando e a Você gente tem que atualizar a gente aquilo, tem que mas você estar não consegue, atualizando, né? Anualmente, né? A gente sempre fala que uma descrição de cargo, ela pode ser atualizada. Qualquer processo interno, anualmente. Não tem problema, só que ele entender o que é uma hierarquia de cargo, como que funciona, o que é uma analista, o que é um especialista, o que é um cargo de gestão. Um supervisor, ele é um nível mais baixo, um coordenador, ele precisa entender isso, sabe? Para alinhar as expectativas. Então, eu vejo ali, quando as pessoas fazem um processo seletivo com a Inovante, eles aprendem até isso. Nossa, Michele, eu nunca tinha pensado que esse cargo aqui era uma assistente, eu não sabia que era. Aí, muitas vezes, o empresário vai lá e paga mais. Esse é o maior erro. Então, o conselho que eu dou para os empresários hoje é eles entenderem, principalmente, de hierarquia de cargo, entender sobre as responsabilidades de cada cargo, as competências esperadas para cada cargo. Então, é o básico, ele não entende hoje de competência. Então, se eu quero uma competência técnica ali de, vamos falar assim, de negociação, tá, mas o que ele precisa negociar? É muito amplo negociar. O que eu quero que ele negocia? O que eu quero que ele me entrega? Então, fica tudo amplo. E aí, ele fica esperando que a pessoa entregue mais e, sabe, não alinha as expectativas. Vamos falar outro assunto agora aqui, Michele. O que você achou daquela notícia que saiu, acho que já faz mais de um mês, 2 meses, quem sabe, do Itaú. Foi o Itaú, né? Que fez uma demissão em massa de pessoas que trabalhavam home office e que eles estavam monitorando e as pessoas não estavam trabalhando de fato. E tantas outras empresas que estão voltando do home office para escritórios, para as pessoas trabalharem em loco de novo. Nubank, né? Tem várias empresas que estão voltando com isso. O que acontece? Aí tá a prova que realmente o colaborador precisa alguém chicoteando ele o tempo todo, porque ele tinha liberdade, que era o que você disse no início que as pessoas estão querendo, liberdade. E não soube aproveitar. Você entende qual que é o... Quer dizer, a empresa deu uma liberdade para ele, mas a pessoa não consegue aproveitar isso, ela usa para não trabalhar. E aí entra uma questão que eu trago. Concordo com você, nem todas as pessoas sabem trabalhar com liberdade, sabe? Aí entra o nível de maturidade. Será que a empresa estava preparada para ter um home office? É uma empresa muito grande, né? É uma empresa assim que já tem uma estrutura interna de gestão de pessoas. Mas será que já estava preparada para trabalhar home office? Não é fácil. Trabalhar, você conseguir organizar o tempo de uma pessoa para trabalhar em casa.
Aí as empresas, elas fazem reunião da hora que acorda até no final do dia para a pessoa ficar focada. É treinamento, é reunião para a pessoa ficar focada ali. Então, muitas empresas não estavam preparadas para isso. Por isso que aconteceu esse caos de demissão em massa. E não é só essa empresa, são várias que estão passando por isso. Então, agora elas estão fazendo o híbrido, né? Então, você trabalha 2 dias em casa, 3 dias no escritório. E até a questão também da pessoa começar a fazer parte. Porque se ela trabalha em casa, ela começa a se distanciar um pouco da cultura do negócio, das pessoas. Ela começa a ficar muito fechada. Então, a gente tem que tomar cuidado quando vai fazer uma política dessa dentro da empresa. Entender quem são as pessoas que podem trabalhar em home office, quem não são. Nem todas, Viviane, consegue trabalhar com liberdade, sabe? Porque as pessoas aproveitam. Sim, E aí sim. entra novamente essa gestão estratégica de pessoas. Então, será que eu não soltei muito? Será que eu não deixei as pessoas fazerem o que elas queriam? Depois eu tentei reverter e não teve como? É aquela questão, né? Quando você ajuda demais, depois quando você vai cobrar, a pessoa é ruim, acha né? que você é Você é ruim. ruim. Então, assim, tem que entender. Eu não consegui ir a fundo para entender como eram essas políticas que foram desenhadas para esse trabalho home office, sabe? Mas eu vejo que faltou ali um acompanhamento, faltou estratégia, faltou entender cada pessoa na sua individualidade. É aquela questão, a gente quer tratar todo mundo igual, e as pessoas são diferentes. E Esse é o faltou desafio da dedicação gestão. também, eu acho que da pessoa que foi para casa, entendeu? Com Trabalhar. certeza. Porque, de fato, nós tivemos já lá no escritório, realmente a produção cai. Home office não é para todo mundo. Não é. A pessoa tem que ter uma disciplina muito grande. Hoje nós temos home office que dá certo. Nós temos, nós já tivemos no passado alguns home office que foram muito ruins. Foram pessoas que começaram trabalhando presencialmente e por algum motivo tivemos que colocar home office ou a pessoa pediu por algum motivo. E a gente cedeu e a produção caiu muito, a produtividade da pessoa caiu muito. Hoje nós temos home office também. Uma pessoa, inclusive, que nunca nem pisou dentro do escritório, mora lá do outro lado do país, está dando certo, né, Larissa? Não podemos reclamar. Mas nós fazemos reunião com ela todos os dias. Temos outra que estava trabalhando conosco também até agora, esses dias, agora ela mudou de cidade, vai continuar home office e também está dando certo, né? Então, até agora essas últimas 2 experiências nossas estão boas, né? Mas no passado nós tivemos péssimas experiências com isso. E foi a pandemia, né? Quando a pandemia veio, muita empresa se obrigou a fazer isso, né? Ainda mais de grandes centros. Então, realmente, não teve esse tempo de esse preparo. preparar. Não teve. Foi e no aí, susto. você falou da palavra disciplina. Nós, brasileiros, nós não fomos, vamos falar assim, orientados para ter disciplina. E a maioria dos lares, vamos falar, brasileiros não tem. Vamos pensar nisso. Fala porque eu trabalhei numa multinacional brasileira, aonde que essa própria multinacional falou, olha, a gente começou a entender o que era disciplina quando eu comecei a comprar empresa fora do país. Né? Quando eu comecei a entender a importância da disciplina. Porque a gente tem uma mentalidade de execução, de fazer acontecer, do jeitinho brasileiro. Então, isso já é uma mentalidade do Brasil. E para a gente desenvolver disciplina, hoje nas mentorias, o que eu mais faço é desenvolver disciplina. Constância. Então, vamos começar e vamos continuar, né? A gente começa 10 coisas. Vamos ver os cursos que a gente compra hoje. A gente compra curso na internet, a gente começa a fazer, depois não faz mais sentido, eu compro outro, não tem disciplina de começar e terminar. Então, você vê já o problema do home office? A gente não tem disciplina. Muitas vezes não sabemos trabalhar com liberdade. Não temos essa maturidade. E aí que entra, a empresa ela precisa estar muito preparada para isso, de acompanhamento, de alinhar as expectativas, seja semanal, de medir a entrega daquela pessoa, sabe? Não deixar solto. E aí, às vezes, eu entendo que as empresas, por sempre estar vivendo naquele caos da correria, às vezes ela esquece de analisar tudo isso. Aí ela se perde, sabe? Deixou a liberdade demais e depois você vai querer puxar. E aí não adianta, aí você já perdeu. Olha, eu acho que de todos os setores de uma empresa, porque o empresário hoje tem que cuidar de vários setores. Ele tem que comprar, ele tem que vender, ele tem que cuidar do fluxo de caixa, administrativo, financeiro, mas o mais difícil é a gestão de pessoas. Eu acho que assim, não sei se é eu que acho só isso, mas é muito difícil a parte de gestão de pessoas. E do mesmo tempo que é muito difícil, é muito importante. É o mais importante, eu Entendeu? acho. Porque o empresário sozinho, ele não vai dar conta de girar o negócio dele. Se ele quer crescer, ele precisa de gente. E não é qualquer tipo de gente, é gente eficiente, qualificada, que vai fazer o negócio dele crescer.
Então, a gente vê o quê? Que o crescimento do faturamento das empresas está ligado com a qualidade dos colaboradores que está junto com ele, com a equipe dele. É isso que vai fazer o negócio dele crescer. Agora, parece que o que falta, parece até meio poético, mas sabe aquela sinergia? Sabe aquela coisa meio... uma conexão. O match, tem que dar match. É, entendeu? O empregador com os empregados, com o colaborador, uma equipe que realmente fala a mesma língua, todo mundo com o mesmo objetivo de crescer. Sabe? Parece que tá faltando um conectar com o outro. Parece que tá muito disperso. E você sabe o que dá match? A palavra equilíbrio. Vocês trouxeram lá no início. E para ter equilíbrio, precisa ter clareza. Eu vejo que dentro das empresas não tem equilíbrio, novamente, por falta de clareza. Vamos pensar. Se a gente estudar a cultura da Disney, a gente estava estudando recentemente. Muitas pessoas acreditam que a cultura da Disney é relacionamento. E não é. É regra. É totalmente, você chega, é totalmente padronizado, organizado na hora que você chega, que você vai estacionar o carro. Na hora que você... Aquilo é a coisa mais incrível que eu já vivenciei na vida, o estacionar Não o é carro. isso? Não, O estacionar? Então, é uma cultura de regra. As pessoas são preparadas para resolver os problemas do cliente. Conta que eu nunca fui na Disney. É. Não é que nem no Brasil que você chega no estacionamento para estacionar o carro, um estaciona aqui, um estaciona lá, o outro estaciona naquela vaga lá porque ele acha que lá tem uma sombrinha. Outro... Não, é um carrinho do lado do outro nas vagas. Você não escolhe a tua vaga, você vai estacionar do lado do último que estacionou. Mas é muito engraçado, Larissa. Você vendo aquilo, é uma coisa muito engraçada. E eu digo porque eu cheguei lá e fui estacionar no outro lugar. Já vieram me mandar, não, que eu tinha que estacionar lá do ladinho do outro. Eu achei incrível aquilo. Uma vez uma pessoa falou assim, nossa, eu fiquei com vergonha de ser brasileira na Disney. Chega lá, o brasileiro é todo, né, humano, e aí derruba às vezes um lixo no chão, aquela coisa toda, derruba. Não é? Aquela coisa que não é daquela realidade ali. Então, o que acontece? Uma cultura de regra. Para ter equilíbrio, precisa ter regra, a gente ser sistêmico. Não é verdade? Então, assim, dentro das empresas não tem regra. Então, assim, olha, para mim, você chegou 7h05, tá errado, mas eu vou fingir que você não chegou. Se para mim é importante estar 7 horas, eu vou fingir. Não, eu não vou fingir, eu vou conversar com a pessoa e vou falar para ela. Que a responsabilidade dela é chegar àquele horário. Como que a gente vai alinhar? Eu vou fazer um banco de horas, né? Como que eu alinho isso? Como eu alinho uma hora extra? Como eu alinho um banco de horas? Sabe? Eu faço a pessoa ser responsável. Eu mesmo burlo as regras da minha empresa. E eu falo Sim, porque às vezes você tá tão exausto de repetir a mesma coisa, você pensa... Vou deixar, deixa, nem vou falar com fulano, porque... Que saco, mais uma vez, não é? De novo, ou vai que vai ficar sentido, daqui uns dias vai sair daqui. Não é? Aí outra coisa, aí a gente chega nas empresas, a gente fala de legislação, empresário, Deus que me livre, eu não aguento isso, não aguento RH, sabe assim? Então ele olha o RH só como lei, e ele acha a lei chata, né? Então a gente traz para ele o que é regra, olha, existe um regimento interno, ele precisa ser cumprido, a própria empresa descumpre as regras. Aí você olha, eu dei exemplo da Disney, porque é uma cultura de regra, depois vem uma cultura de relacionamento, depois vem uma cultura de inovação, depois de mercado. Olha como que é a diferença, gente. Então, se existe regra, existe equilíbrio. E eu não estou falando uma empresa com ditadura, eu estou falando uma empresa que alinha qual que é a sua responsabilidade, qual que é a minha. Quantas vezes eu cheguei no colaborador e falei, a sua responsabilidade é essa? Qual que é a dúvida de você seguir com a sua responsabilidade? Ah, mas não foi falado para mim. Tá, então o que foi falado para você? Então, me fala, porque quando foi alinhado, as nossas expectativas foi deixado muito claro para você. Então, você mudou agora? Então, não vem falar que foi a empresa que falou para você. Você que mudou o seu pensamento. Tá tudo bem você mudar. Só que nós não somos obrigados a aceitar isso. Então, quantas vezes eu trago assim que a gente tem que ter uma comunicação assertiva, colocar o colaborador no lugar dele e mostrar qual que é a responsabilidade da empresa. Eu faço isso quando eu chego na consultoria, eu mostro para a empresa qual que é a responsabilidade dela. Tem empresas que aceitam, tem empresas que não. Então, tá tudo bem. Né? Então, é sobre isso, da mentalidade de ambas a parte. O colaborador, que nem você falou, ele querendo fazer parte, muitas vezes, ele não consegue. E aí vem a questão do reconhecimento, gente. O valor principal das pessoas é serem reconhecidas. Então, entra o feedback. Não estou falando você dar um feedback quinzenal, às vezes um feedback mensal, se você não consegue. Mas ter essa cultura ali no dia a dia, de uma conversa mais clara, sabe? E de estar entendendo a necessidade do colaborador. Então, tudo isso é
é importante. E se você ter um feedback muito estruturado, melhor ainda. Sim, porque às vezes o colaborador acha que está abafando, né? E É. você está achando ruim o trabalho dele e ninguém fala nada. É a gestão do E óbvio, continua, né? É o Continuando óbvio. aqui. Bom, mas já estamos fechando a nossa 1 hora aqui. Ai. Eu acho que nós vamos ter que fazer outro podcast sobre esse Sim. assunto, hein, Larissa? É. Sim, porque eu ainda tinha muitas perguntas. Ai. O último podcast que a gente fez foi o último, que foi sobre processos trabalhistas, né? Ação E trabalhista. também que rendeu muito, nós vamos ter que fazer. Tu viu? É parte que fala de gestão de pessoas. De uma certa forma, o pessoal gosta muito, né? Nós vamos ter E que voltar nesse tema. a gente está vendo que as empresas estão voltando muito o olhar para isso, entendeu? Para recursos humanos. Que antes não tinha, tipo assim, era uma coisa que era meio luxo para o empresário. E hoje a gente vê que está sendo uma necessidade. Não só um luxo, né? Do tipo, vou contratar uma empresa de recursos humanos, ou vou colocar aqui dentro. Não, vai ser necessidade para todo empresário que vai querer crescer. E assim, sabe uma coisa que a gente fala dentro do RH, né? Se deu certo, não foi o RH. Se deu errado, foi o RH. Sim. Então, assim, é muito sobre isso. Aí a empresa não chama o RH para participar das tomadas de decisões, ele está naquele ciclo da invisibilidade dentro do negócio. Aí deu um problema, mas o RH não me falou, ele tinha que ter me falado. Cadê a convenção? Cadê não sei o quê? O RH já tentou falar várias vezes, já se posicionou, mas muitas vezes não teve uma estratégia de mostrar para o empresário. Quantos empresários já chegaram para mim e falaram, Michele, eu nunca vi um RH com visão de negócio. Olha aí, porque eu mostro para o empresário também qual que é a responsabilidade dele dentro da gestão de pessoas, dentro do recursos humanos, né? Que envolve, se a gente estudar desde Chiavenato lá, que precisa planejar, precisa organizar, precisa dirigir, precisa controlar. E aí, o que a gente faz? A gente não planeja, a gente não organiza, a gente não direciona e muito Não menos controla. controla. Aí eu tô no controle, achando que eu tô no controle, e o que menos eu tô fazendo é perdendo dinheiro, sabe por quê? A maioria das pessoas não tem eficiência operacional. Elas não produzem nem 70%, que era o mínimo que deveria produzir. Sim. Bom, Verdade. eu acho que é isso, né? Vamos agradecer aqui a Michele. Vamos te convidar para mais um podcast, Com porque ano que vem certeza. tem muito mais, né, É, Larissa? Muito tem, mais podcast. E eu queria que você... Fala um pouco do teu livro aí. Vende teu que livro um bacana. pouquinho, Michele. Pode deixar. Então, isso daqui é um sonho de criança, né? Eu falo que eu lia um livro por semana. Vocês lembram da nossa época, aquela coleção Vagalume? Não sei se vocês lembram, né? Lembro. E aí eu li aquele livro, eu amava, eu entrava naquele mundo da imaginação, eu falava assim, um dia eu vou escrever o meu livro, né? E aí eu fui chamada para ser coautora de vários empresários de uma empresa de propósito, uma empresa que há pertencimento, há crescimento, há colaboração, sabe? E aí o tema que eu estou trabalhando nesse livro aqui é seleção certa, cultura forte, muito do que a gente está falando. Então eu falo sobre alinhamento de valores, eu falo sobre essa questão das expectativas, eu falo como fazer uma entrevista de forma estratégica, né? De você fazer uma entrevista por fit cultural e por competência. Como o empresário hoje, ele pode saber a diferença entre um conhecimento, entre uma habilidade, entre uma atitude, que é o básico, e agora entrou chaves, né? Que são os valores, porque ele não sabe diferenciar o que é um conhecimento, o que é uma habilidade, o que é uma atitude, né? Tudo isso ele não sabe diferenciar. Então, tudo isso está dentro do meu livro, nesse capítulo, né? Então, eu fui convidada pela editora Chave Mestra para fazer parte desse projeto. Nós lançamos o livro na Bienal, no Rio de Janeiro, esse ano. Foi a coisa mais linda, o lançamento do livro. Nós tivemos muitas vendas, né? De todos os coautores, 21 coautores do livro, onde a gente se reuniu, a gente entendeu uma empresa num todo. Então, aqui a gente tem consultores, nós temos corretores, nós temos advogados, consultores financeiros, temos vários empresários, né, que estão ali no dia a dia. Então, é um livro que faz muito sentido para o empresário e para as pessoas que querem conhecer um pouco mais sobre gestão de pessoas e sobre um negócio com propósito. Mostra aí a capinha dele sim, pra olha gente. que maravilha aqui, gente, ó, empreenda com propósito. Maravilhoso. Obrigada. E fala um pouco da Inovante agora, Michele, sim. as pessoas que tipo, escutaram o podcast e falaram assim, não, eu acho que tá na hora de eu ter um RH para poder me ajudar. E aí?
Aonde que a Inovante entra? Tá, a Inovante hoje eu falo que nós fazemos, nós temos a inteligência de gestão de pessoas, nós entregamos a inteligência de RH para o negócio, né? Então, todos os subsistemas nós trabalhamos, desde cargos e salários, gestão de desempenho, toda a parte de contratação do negócio, e agora eu me tornei cada vez mais uma especialista em cultura. Então, tenho um método, né, internacional que eu trabalho hoje de cultura, então, onde eu consigo trazer propósito para o negócio e resultado. Então, a gente une o propósito e resultado. Aí vem a felicidade, né, que você trouxe, né, Viviane, no início, a gente não olha para a felicidade, a gente olha para propósito, né, para sentido, né, dar sentido ao negócio e ao candidato, e às empresas, colaboradores, candidatos. Então, tudo isso a Inovante entrega. Então, a gente faz diagnóstico, a gente faz pesquisa de clima, treinamento de liderança, mentoria. Então, nós somos uma consultoria que trabalhamos de forma muito estratégica, sabe? Entendendo a necessidade do negócio. Tá? Tem empresa que a gente implanta o RH do zero, tem empresa que a gente só faz a performance do RH. Tem empresa que a gente trabalha com treinamento. E aí é muito mediante a necessidade do negócio, tá bom? Ótimo. Ok? Certo, então nós queremos agradecer você que acompanhou a gente até aqui. Nós queremos falar que o podcast é o podcast do Escritório Contaldi, é o ContaCast. O Escritório Contaldi está sediado aqui em Primavera do Leste. Você que precisa de contabilidade com qualidade, com profissionais com experiência, procure a gente. A presencial aqui em Primavera, mas segue a gente lá no Insta, no YouTube. E continue fazendo comentários e acompanhe a gente no nosso próximo podcast, que é dia 15/12. Vai ser um resumo de todos os temas Uma retrospectiva. De todos os temas que nós já trouxemos aqui. Então, se você tem alguma pergunta específica, já vai lá no nosso direct e deixa lá o seu comentário. Obrigada, boa noite a todos. Tchau.